Faz as contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Fuma, esse áudio é pra você. Eu adorei o início desse podcast. Pra quem não sabe, o Fumaça é o nosso editor. É ele que edita, sonoriza, tira os nossos errinhos. Vocês acham que a gente fica falando aqui durante todo esse tempo sem um erro, sem uma tossida? Ah, imagina, gente. Comendo bala, né? Já teve dadinho, já teve aquelas balas que grudam no dente. Chocolate, exato. Já teve de tudo aqui, então é o Fumaça que faz a edição. Então Fuma, ó, uma homenagem aqui pra ti. Muito obrigada pela edição. Não mata a gente que chegamos hoje atrasadas pra gravar isso. Exato. Né? Mas o conteúdo é maravilhoso como sempre, né? Uma tô só esperando pra editar aqui. A gente tá atrasando o rolê dele. Tá. E hoje, né, vamos falar sobre renda variável. A gente nunca falou sobre renda variável aqui, não pelo menos com esse nome. Já falamos de produtos, né, de renda variável, mas não colocando todos eles na mesma cesta. Exatamente. E pra além de renda variável, é bacana a gente fazer o comparativo entre renda fixa, né? Pra galera visualizar exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Exato, porque daí muito tira. Pro onde eu invisto. E aí a dúvida da pergunta. Resumindo, é isso, porque você chega lá, né? A maioria das pessoas chegam e falam: tudo bem, abri minha conta na corretora, mas tem tanto produto. E geralmente a parte da renda variável é a parte, né? Ali tá escrito ou broker, ou renda variável, ou ações. Então é bem separadinho. E a pessoa não sabe nem pra onde ir. Exato. Então vamos começar? Vamos. Bru, passa pra gente um resumo, assim, do que é renda fixa, pra gente poder comparar e dizer o que é a renda variável que diferencia as duas. Então, renda fixa. Quando você investe, você já sabe a rentabilidade daquele produto. Mesmo que seja pós-fixado. Porque tem a renda fixa pré-fixada, que é aquela, por exemplo, o CDB que você comprou a 10% ao ano. Ele vai render 10% ao ano até o seu vencimento. Agora, tem aquela renda fixa pós-fixada, como o Tesouro IPCA+. Por quê? Você sabe que vai render alguma coisa, mas o IPCA lá daquele vencimento de 2040 e pouco, por exemplo. Mas você sabe que é o IPCA. Então, tem uma rentabilidade premeditada, desenhada, estruturada. E a renda variável, ela é variável, meu amor. Ela pode subir, ela pode descer, ela pode cair, você pode ganhar muito, você pode perder tudo. É assim que funciona. Eu adorei a explicação que você deu de renda variável, porque eu vou te contar. Eu tenho 2 carteiras, e uma em renda fixa e a outra em renda variável. E aí a de renda variável é uma loucura, porque tem dia que você vê ali que tem um gráficozinho que mostra que subiu e você fala, putz, ganhei dinheiro, muito legal. E tem dia que às vezes fica tipo, tem lá um produto na cestinha que tá menos 20, rendeu menos 20 ao ano. Eu fico, mas como assim? Mas vale a pena mesmo assim, né, Bru? Como é que funciona isso? Quando o investidor vê que às vezes dá uma queda dessa? Vamos lá. Primeira coisa, quando você vê ali o menos 20, não quer dizer, nem sempre quer dizer que ela rendeu menos 20 ao ano. Quer dizer que naquele dia específico tá tendo um acumulado desde quando você investiu de tá caindo 20%. Então você comprou uma ação a R$10 e hoje ela tá valendo 8. Por quê? Porque ela caiu 20%. Porém, alguém comprou no dia seguinte a R$15. Então, a queda dela vai ser, em valores, vai ser um pouco diferente. Tem um percentual relacionado a isso, mas vai ser um pouquinho diferente. Então, aquele percentual que você vê na sua carteira é a da sua carteira. É em relação ao que você colocou. Se você está ganhando ou perdendo em relação ao que você colocou, em relação ao preço que você comprou. Para você ver o quanto que está rendendo ao ano, você precisa pesquisar em sites como Investing, como InfoMoney, enfim, tem várias plataformas. Colocando no Google mesmo, ação da Ambev, entendeu? E lá já sai o preço ali na primeira página do Google. Ali é o preço da ação naquele dia. E aí sim, você consegue colocar 1 ano, 5 anos e tudo mais. Então só isso daí. É bem interessante porque as pessoas não sabem.
Outra coisa, por que acontece com esse sobe e desce? Exatamente porque a renda variável, ela não te dá essa segurança. Existem inúmeros fatores que podem mexer na rentabilidade e no risco ali que tem aquela ação. Por isso que a gente fala que tem que estudar muito as ações. Não estudar muito, ou estudar muito, ou você ter, por exemplo, casas de análise, né, que te auxiliam na escolha dessa ação, porque você não é um especialista nisso. Eu, por exemplo, também não sou. Então eu assino uma casa de análise em que ela estrutura um conteúdo totalmente direcionado de uma forma didática e simples para eu poder conseguir escolher a minha ação para investir. Por quê? Porque é difícil, você teria que saber de vários termos financeiros e tudo mais. E tem outras coisas, que esse é o problema da Bolsa Brasileira, né? Tem outras coisas em volta que impactam, que é, petróleo aumentou, dólar aumentou, dólar caiu, tô com problema na logística, teve greve nos caminhoneiros e os produtos não conseguiram ser entregues, tá tendo, enfim, uma paralisação de todos os supermercados, então eles fecharam porque os funcionários não querem trabalhar, estão reivindicando. Pronto, gente, tudo isso afeta uma empresa, porque você afeta toda a cadeia de uma empresa, né? Fora todos os problemas políticos. Apareceu alguém com dinheiro na cueca, não sei o que lá. Porque alguém era pra ser preso, foi solto, foi preso. Enfim, tudo isso que acontece influencia a Bolsa brasileira. Porque a Bolsa brasileira, ela está totalmente aberta, ela é mais volátil, que é a volatilidade, esse risco. Ela tem mais sobe e desce. Então tem coisas que a gente não consegue nem mensurar pelo sobe e desce. Mas quem está hoje vendo essa renda variável está caindo, mas esse conteúdo é perene, né? Se você enxergar alguma coisa que está caindo demais, por quê? Veja à sua volta o que está acontecendo no nosso país. Geralmente é bem momentâneo. Existem sim empresas no Brasil que são bem consolidadas e que você consegue ter ali, principalmente aquelas focadas em dividendos, né? Então, assim, dá para escolher boas empresas, mas toma cuidado com isso. Eu adorei toda essa explicação que você deu agora, tanto da carteira e quanto agora falando, né, um pouco de como funciona realmente ali, né, a rodinha do Brasil, o que faz a economia subir ou descer. Por quê? Porque as pessoas, elas perguntam demais, né? Qual investimento eu coloco meu dinheiro, mas eu não quero perder? Como é que eu ganho mais? Mas, gente, a Bruna acabou de explicar. Se você não prestou atenção, volta aí pelo menos uns 3-4 minutos e escuta de novo, porque não tem a ver com o produto não, sei lá, não é confiável, a corretora não é confiável. Gente, tem a ver com o país em que você está investindo, com a moeda e toda essa macroeconomia. A empresa que você está investindo, a macroeconomia, o segmento. É tudo isso que influencia. O que tá acontecendo? É o político, não é? É a chuva que deu, que se dependendo da empresa que você investiu, né, teve prejuízo. E tem uma guerra no Iraque, tá dando problema no Brasil também. Exato, é muito maior. Então quando vocês falam, eu quero investir, mas eu quero rentabilidade, eu quero um retorno legal. Cara, tem tanta coisa envolvida, né? E olha só quanto a gente aprendeu agora. Exatamente. E daí, isso é uma coisa muito bacana, tá? Essa questão de segurança. Então, já vamos fazer um comparativo da segurança da renda fixa e da renda variável, né? A renda fixa, teoricamente, se a gente colocar, por exemplo, num termômetro todos os investimentos, a renda fixa, logicamente, vai estar ali como uma das mais seguras, vamos se dizer, né? Tem que ser aqui, né? Mais segura, o verdinho pro vermelho. Então, ela vai estar nas mais seguras. E ao longo do tempo, você vai subindo e não as ações, existem as criptomoedas e as NFTs, são as mais não inseguras, mas são as que são mais voláteis. Já troca essa palavra no seu vocabulário, não é que é menos segura, é mais volátil, corre mais risco do sobe e desce de mercado. E as ações vêm logo embaixo. Por que elas vêm logo embaixo? Exatamente por todas essas estruturas. E além de você não saber quanto vai rentabilizar, muitas pessoas não escolhem porque a renda variável não está garantida pelo FGC, aquele valor de 250 mil por CPF. Por que não está garantido? São alguns produtos só que estão garantidos pelo FGC, né? E o mais comum que vocês conhecem é a poupança. Poupança não é investimento, mas é a poupança. E o CDB. Por que o CDB, né? O CDB, se o banco falir, você tem o direito a esses 250 mil. Porém, já deixo um recado. Se você está pensando somente nisso, somente nesse tipo de investimento, você pode se frustrar em relação à rentabilidade. Porque a renda fixa, dificilmente, por mais segura que seja, vai te dar a rentabilidade
mais mensurável, maior do que a renda variável te traz, né? Ela te dá, por exemplo, você investir na Bolsa de Valores americana, te dá a possibilidade, por exemplo, de um Google, que a ação do Google cresceu 1.760% em 5 anos. Essa é a diferença. A renda variável você tem possibilidades. Você tem a de perder e você tem de ganhar, né? A renda fixa você para no 10%, nos 11%. É aquilo que você tem. Então, ou você injeta muita grana para aquilo fazer diferença no futuro, ou senão você vai ficar sem esse efeito dos juros compostos maravilhosos e retorno maravilhoso que a renda variável pode te trazer. De preferência no exterior, que vocês sabem que eu sou figurinha carimbada nas ações no exterior. Não, a Bru é a maior incentivadora de todos, né? A investir em dólar, a ter, né, uma carteira dolarizada e também para provar que investir no exterior é para todo mundo, né? E com 50, 100 reais qualquer um consegue. Exatamente. Por que eu trago isso em relação à segurança, né? Porque exatamente porque a economia americana, ela é um pouco diferente. Então, por exemplo, qual a estabilidade de você investir num Google, numa Amazon, que todo mundo conhece, que a gente sabe que é uma empresa global e tá sempre se diferenciando? Essa é a principal diferença, né? Então, e é pra todo mundo, exatamente. Os investimentos hoje em dia, gente, é pra todo mundo. É isso mesmo, estamos aqui justamente para democratizar, né, a educação financeira e o acesso, né, a essa informação. E agora, então, já que a gente já falou de risco e retorno, vamos comentar, Bru, sobre o prazo, né? Sobre renda variável, porque assim, vamos lá. Uma pessoa que talvez pense, beleza, se é um sobe e desce, será que eu tenho que fazer igual o trader? Tem que ficar lá, tipo, subiu, eu tiro dinheiro, né? Caiu, putz, o que eu faço? Tiro, deixo pra ganhar o que eu perdi, o que eu faço? Então, qual que é o prazo deste investimento? Como é o prazo da renda variável? Vamos lá, eu recebi bastante, inclusive nessa semana ou em todas as semanas eu sempre recebo. Bru, está caindo, inclusive no exterior, tá? Porque a gente tá em alta de inflação americana. Tá caindo mesmo, minha carteira tá caindo. Então é assim, Bru, estou perdendo dinheiro. Você falou que aquele SP500 era bom e vou investir. E aqui no Brasil eu tô investindo em ações e estou perdendo 20% igual a Babi, né? É assim, gente, não tira. Eu não tô disposta a perder 20% e eu vou esperar o mercado reagir, entendeu? Então, até eu pelo menos empatar o negócio, que eu sou uma pessoa focada, eu preciso empatar. Não preciso ganhar, né? Porque quem muito quer ganhar, acaba perdendo sempre, né? Já fica com essa dica. Então, assim, eu quero pelo menos empatar. Então, antes de ficar no 0 a 0, eu não vou tirar. Além disso, qual que é o ponto? Renda variável é longo prazo. Renda variável é longo prazo, tá? Você não faz, Bru, eu já quero tirar meu dividendo. Cara, não tira. É um dinheiro que caiu ali na sua conta. Reinveste o negócio. Porque 10% de 100 reais é diferente de 10% de R$1.000, que é diferente de 10% de 100 mil. E é possível, o efeito dos juros compostos, de você sempre colocando dinheiro ali naquela ação, crescendo e ainda rentabilizando, faz uma diferença absurda. Então, prazo, longo prazo. Não invista em ações se você não puder deixar pelo menos 5 a 8 anos lá, que é o mínimo. Eu ainda falaria para você deixar 10. Caramba, 10 anos, vocês estão vendo, né? Então, renda variável não é pra qualquer um. Brasileiro tem medo, não é? É pra todo mundo. Tem medo e é ansioso também. Ele tem medo do longo prazo. Porque eu não sei se amanhã você estiver vivo. Se estiver vivo, vai estar pobre? Boa pergunta. Eu quero ser a véia da lancha, igual diz o Rob Correia, entendeu? Todo mundo quer ser o velho da lancha, véia da lancha. A gente vai estar querendo... Gente, pode ser no quintal da nossa casa, não importa, eu vou estar querendo fazer churrasco quando tiver véia, eu vou querer estar bebendo com os meus amigos e vou querer estar curtindo minha vida e não pensando, falando, o que eu preciso fazer para ganhar dinheiro porque eu não tenho dinheiro o suficiente para minha aposentadoria. É isso, tudo é uma questão de prioridade. Então, mas eu não sei o que é amanhã. Tudo bem, e se o amanhã chegar? Perfeito. E se o amanhã chegar? E se você viver 10 anos? E outra, deixa de egoísmo, você tem família? E se eventualmente acontece alguma coisa e a sua família depende de você, por exemplo, depende de você hoje, financeiramente. Não, eles que se virem pra pagar a escola. Gente, não é assim que nós somos criados, pelo amor de Deus. Então se preocupe com o futuro. Isso daí é um egoísmo em relação à preocupação com o futuro. A gente precisa cada vez mais ficar preocupado. Cada vez mais a gente tá vivendo mais. Cada vez mais a gente pega o histórico. A sua mãe, seu pai provavelmente precisam da sua ajuda pra sobreviver. Por quê? Faltou educação financeira.
Eu adorei. 3 tapas na tua cara agora. Nossa, agora foi. Eu falei com força. A minha voz até mudou, né, gente? Eu adorei demais, porque a gente falou, né, do objetivo aqui de um modo geral, né, que quem